Oi, gente, voltei. Então, nós estamos nessa maratona aí, o terceiro vídeo essa semana, para a gente colocar fim ao conteúdo desse primeiro capítulo. Nós já falamos aí ao longo do primeiro e do segundo vídeo a importância e as heranças que os gregos deixaram para nós. Então nós estamos percebendo aí que como que os gregos têm uma presença muito forte no nosso dia a dia até os dias de hoje. Então hoje nós vamos terminar essa primeira parte da matéria, esse primeiro capítulo que fala sobre a cultura grega, tá? Então eu queria que vocês pegassem o material de vocês de história, abrissem a apostila na página 9, lá na parte de baixo. Se for preciso, não pegou o material ainda, pausa o vídeo e depois você recapitula aqui comigo, tá bom? Bom, nós falamos na videoaula passada do teatro, falamos da filosofia, falamos das construções arquitetônicas, como que tem muita coisa grega presente na nossa rotina ainda hoje. E hoje nós vamos falar da matemática. A matemática na Grécia Antiga foi um aprendizado e um desenvolvimento muito forte. Os gregos desenvolveram a matemática com muita intensidade. Mas por que a matemática era tão necessária e tão importante naquele período? É através dos cálculos matemáticos que os gregos conseguiam desenvolver grandiosas obras, calcular terrenos para a prática da agricultura. A matemática é usada nos mais variados ramos. E lá na Grécia Antiga, ela teve esse aprimoramento muito importante graças a um importante matemático chamado Arquimedes. Sim, Arquimedes foi um matemático que desenvolveu cálculos grandiosos e eles foram de suma importância para que os gregos colocassem em prática muitas coisas no seu dia a dia, como construções, por exemplo, tá? Vamos dar uma grifada comigo no final da página 9? Segundo parágrafo, fala assim: entre os matemáticos gregos, Arquimedes é lembrado por seus sofisticados cálculos matemáticos. Pode virar a folha. A história mais divulgada de Arquimedes é sobre a chamada teoria do impulso, que foi narrada pelo arquiteto romano Marcus Vitruvius. Segundo a versão de Vitruvius, Arquimedes teria sido chamado pelo rei Hieron para verificar se a coroa que havia encomendado era mesmo feita de ouro, conforme pedido, ou continha também prata. O rei desconfiava do ourives contratado e não era possível derreter a coroa para descobrir se havia sido enganado ou não. Assim, Arquimedes pôs-se a pensar em uma solução para o problema. Ao entrar em uma banheira cheia de água, ele percebeu que escorreu certa quantidade de líquido. Dessa forma, encontrou uma solução para o problema. Isso o deixou tão alegre que Arquimedes, de acordo com o relato de Vitruvius, saiu correndo pela cidade enrolado em uma toalha, gritando Eureka, o mesmo que encontrei, achei em português. Acredito que vocês já devem ter ouvido falar sobre esse termo Eureka, até mesmo em matemática. Foi falada pelo famoso Arquimedes, grande matemático que viveu na Grécia Antiga, tá bom? Bom, a respeito da medicina, queria que vocês prestassem bastante atenção agora. A medicina teve um salto e um desenvolvimento muito grande lá na Grécia Antiga. Os primeiros médicos pregavam uma ideia que significava mente sã, corpo são. O que significa esse termo, essa expressão? Para os primeiros médicos lá da Grécia Antiga, eles tinham a ideia de que todo ser humano tem que manter a sua mente e o seu corpo saudável. Por isso que nós dizemos mente sã, que vem de saudável, corpo são, que também vem do termo saudável. Os médicos diziam que não adianta você somente trabalhar uma parte e não trabalhar a outra. Gente, é a mesma coisa que a medicina de hoje defende. Eles dizem que você tem que se alimentar bem, praticar atividades físicas para que o seu corpo se mantenha saudável. E, ao mesmo tempo, sempre tem que estar lendo, estudando, pesquisando, para você manter sua mente ativa. Não adianta cuidar de um e não cuidar do outro.
Olha como que a medicina grega já vislumbrava e já pregava essa ideia desde lá atrás, há centenas, milhares de anos atrás. Então você vê que a medicina grega, apesar de você pensar, nossa, deveria ser algo muito primitivo, muito pobre, né, no sentido de informações, mas eles já trouxeram informações para a gente que a gente usa esse tipo de ideia até hoje, tá? Aqui ele vem falando para a gente a respeito do principal médico que pregou esse tipo de ideia. O nome dele era Hipócrates, tá? Tem bastante nome doido aí, hein? Vamos grifar um trechinho comigo, debaixo do quadradinho verde. Até os dias atuais, quando um estudante se forma em medicina, ele faz um juramento elaborado por Hipócrates. Esse estudioso viveu na Grécia, no século V a.C., e é considerado o pai da medicina. Segundo esse juramento, os jovens médicos se comprometem, entre outras ações, a colocar o bem-estar de seus pacientes sempre em primeiro lugar. Olha que curioso, se você aí pensa em fazer faculdade de medicina, no dia que você se formar, você vai fazer um juramento. E esse juramento é baseado nas ideias de Hipócrates, que viveu lá no século V a.C. Olha como que a Grécia está tão presente na nossa rotina, nos nossos estudos, no nosso dia a dia. Agora, vamos falar um pouco das artes, na página 11. Bom, falamos em artes e já apareceram aí o quê? 2 esculturas. Relacionadas à arte, os gregos tinham esse detalhe, eles sempre confeccionavam e produziam muitas esculturas, a maioria delas feitas de mármore, tá? Vocês sabem que mármore é um material muito duro e eles conseguiam esculpir, olha só, detalhes da musculatura, detalhes da face, com bastante riqueza. Grifa comigo lá em cima. O interesse pelo corpo humano não ficou restrito ao funcionamento corporal. O estudo da anatomia teve reflexo também na arte grega, tá? Aqui ele fala um pouco mais sobre isso. Bom, agora vamos para a história. Quando a gente fala de história, a gente sempre lembra de Heródoto. Heródoto foi um famoso escritor que existiu na Grécia Antiga e ele é responsável pela criação de várias histórias que contam um pouco sobre as histórias envolvendo os gregos. Heródoto escreveu importantes obras como Ilíada e Odisseia. Se você pensa um dia em fazer faculdade de história, com certeza você vai ter que ler esses 2 livros, tá? Então você vê que são histórias que foram escritas lá atrás na Grécia Antiga e que até hoje estudiosos de história ainda se debruçam nesses tipos de livro para poder entender como que era a rotina, o cotidiano, o dia a dia de um cidadão grego, tá bom? Vamos grifar comigo lá embaixo? Os gregos deram início à narrativa histórica que tinha as realizações humanas como foco principal. Entre os autores gregos que produziram narrativas históricas, destacam-se Heródoto, tá? Vamos virar a folha comigo, que eu quero grifar agora lá do outro lado. Outro historiador grego, o general ateniense Tucídides, que viveu entre 470 e 400, fez um relato sobre a Guerra do Peloponeso, uma disputa pelo poder entre as cidades de Atenas e Esparta. Mais para frente, você vai ver que Atenas e Esparta acabaram entrando em guerras, em confrontos uma com a outra. Então, muitos escritores da época deixaram esse tipo de guerra, de evento, registrado em livros para nós. Então, se hoje nós temos um pouco mais de conhecimento de como foram essas batalhas, a própria Guerra dos 300 mesmo de Esparta, acredito que vocês devem ter visto o filme, talvez, a gente tem um conhecimento muito maior desse assunto graças a esses historiadores que deixaram esse material rico escrito para nós, tá bom? Bom, e agora nós vamos para a página 13. Na página 13, ele vem mostrando para a gente aí uma tabela que mostra um alfabeto. O alfabeto fenício acabou dando origem ao alfabeto grego. E muitas palavras do alfabeto grego são baseadas no nosso alfabeto português. Tem uma curiosidade bastante legal aqui na página 13 que eu queria que vocês grifassem comigo.
Os fenícios criaram uma forma de escrita em que cada som era representado por um sinal. Assim, juntando-se os sons, era possível criar uma palavra. Por onde viajavam e nos locais em que se estabeleciam suas colônias, os fenícios tornaram conhecido o alfabeto que criaram. Outros povos o consideraram uma forma muito eficiente de registrar os acontecimentos e acabaram copiando. O alfabeto grego, por exemplo, tem como base o alfabeto fenício. Isso também aconteceu posteriormente com o alfabeto romano. O português, língua oficial dos brasileiros e de outros gregos, é derivado do latim. E, portanto, podemos falar que o alfabeto utilizado por nós na atualidade se originou de forma indireta do alfabeto criado pelos fenícios. Olha como que o nosso alfabeto tem uma ligação muito forte com o alfabeto produzido lá atrás. Vamos recapitular? Os fenícios, que é um povo que viveu na antiguidade, eles criaram esse primeiro modelo de alfabeto. E à medida que muitos viajantes iam passando por ali, iam conhecendo, achava esse tipo de alfabeto muito interessante e bastante prático para registrar o que eles desejavam. E aí, depois de um tempo, os gregos passaram a copiar esse modelo de alfabeto que foi criado pelos fenícios. Anos e anos depois, vieram os gregos, que também adotaram esse mesmo modelo dos gregos. Só que os gregos tinham copiado dos fenícios. Olha só, hein? E a gente sabe que em Roma era falado a língua latina, o latim. Eu até comentei com vocês que é uma língua morta, porque nenhum povo mais fala essa língua. Mas muitos idiomas se originaram do latim, como o português, o italiano, o francês. Então, se a nossa língua originou do latim, que era uma língua falada em Roma, e os romanos copiaram a língua, o alfabeto dos gregos, e os gregos copiaram dos fenícios, então quer dizer que o nosso alfabeto tem uma ligação direta com os fenícios, que foram os primeiros criadores desse alfabeto. Queria deixar essa curiosidade para vocês, que eu achei ela super legal. Bom, acabamos essa primeira parte, acabamos o primeiro capítulo. Eu espero que vocês tenham entendido, que tenha ficado claro para vocês. Mais uma vez, gente, pode me chamar, tirem suas dúvidas, eu estou aqui à disposição de vocês de 8 ao meio-dia, tá? Agora na caixa de descrição eu vou deixar algumas atividades para vocês fazerem. Beijo, gente. Tchau, tchau. Até a próxima.